Dia de Jogo. Olá, estamos em Dia de Jogo, o programa de entrevistas da RDP África com algumas das grandes figuras do desporto de toda a lusofonia. Hoje o meu convidado é Mário Gomes, selecionador nacional de basquetebol de Portugal. Olá Mário, como é que estás? Bem, olá, antes de mais nada, boa tarde. Estou bem, mas podia estar melhor. Podia estar melhor. Mas pronto, se calhar lá mais para a frente vamos falar disso. Mas estou bem. Estou a viver uma segunda vida como treinador e com um grupo fabuloso. Esse estado de espírito, esse mais ou menos bem, nós já lá vamos tocar nele, porque é um ponto importante, obviamente, e é por isso que estás aqui também, por ser selecionador de Portugal. Mas antes disso, e porque toda a gente em Portugal, ou toda a gente que acompanha o basquete em particular, conhece o Mário Gomes, atual selecionador nacional, que nos últimos anos tem estado na seleção nacional. Uns quantos mais antigos podem conhecer pela ligação ao Benfica, mas provavelmente quase ninguém conhece o Mário Gomes, a criança, o jovem Mário Gomes, que liga-se ao basquete a algures enquanto é pequenino, e é isso por aí que eu quero começar, que é saber quem é que é este Mário Gomes, jovem, e onde é que o basquete surge na sua vida. O basquete surge na minha vida porque, felizmente para mim, sempre vivi e cresci numa terra onde o clube da terra, o Sport Algés e da Fundo, o Algés, era algo muito presente no dia-a-dia das pessoas, e toda a gente da minha geração, praticamente toda a gente da minha geração, experimentou o basquete ou a natação ou as duas coisas. Antes disso, indo um bocadinho atrás, eu considero-me algesino, mas tenho as minhas raízes repartidas pela região da Alcobaça, que era a terra da minha mãe, onde eu nasci por conforto da grávida, mas passado uma semana já estava em Algés, e o meu pai é dali, nada e criado em Algés. E pronto, eu, como todos, sou sócio do Algés há 60 anos, desde 64. O meu pai fez-nos sócios, a mim e ao meu irmão, fundamentalmente para aprendermos a nadar, e lá aprendemos, não é? Por imitação, que era o que se fazia na altura. E o basquete aparece, pronto, num dia em que eu estava no campo ao ar livre do Algés, o famoso campo das Laranjeiras Bravas, como nós chamávamos na Rua da Olivença. Eu estava lá a jogar futebol, não é? que era o que nós fazíamos na rua, e quando chegou ao pé de mim um treinador do Algés, o Zé Curado, um treinador depois muito conhecido, que era uma pessoa que não era propriamente simpática, e que me perguntou assim, com aquele ar dele, se eu queria jogar basquete, e eu nem sabia bem o que era o basquete, mas tive-me a dizer que não. Disse que sim. Tinha 9 anos e pronto, lá apareci no sábado seguinte, e em casa só me puseram uma condição, que foi rebocar o meu irmão para o basquete também, e ele foi com 7, e foi assim que começámos. Deve ser o primeiro convidado que eu tenho que me diz que começou a praticar a modalidade por medo do convite, não é? Não dava para dizer que não, podia ser perigoso. Ali não havia grande hipótese. Se eu tivesse desafiado para o badminton, terias ido para o badminton. Também ia. E era mais difícil, tinha que comprar a raquete e o dinheiro não abundava. Pronto, assim, então, e onde é que nesta etapa de começar a jogar basquete, depois como é que é o desenrolar desta carreira como jogador? Não foi um jogador profissional, mas como é que é esta carreira de jogador? Pronto, como jogador há fundamentalmente duas etapas. Portanto, jogador propriamente dito, de basquete, que durou 10 anos, até ao meu último ano de júnior, até 76. Na altura os escalões eram um ano mais à frente. Cheguei a jogar numa segunda equipa, digamos assim, de séniores do Algés, numas organizações que havia em finais da época da ABL, que eram os grandes torneios em que nós normalmente jogávamos na categoria em que íamos praticar no ano seguinte. E pronto, e depois tem uma segunda fase. Eu era um jogador mediano, talvez até tivesse podido ficar por lá, mas pronto, era um jogador mediano, e na altura, pronto, aquilo foi pouco depois do 25 de Abril, havia muita coisa a acontecer, muitos interesses, e pronto, a fase seguinte, que joguei até aos 34, é a fase do basquete recreativo. Como nós tínhamos uma tradição de associativismo grande, pronto, muita gente do Algés, tal como eu, não cabíamos todos na equipa sénior,
ir jogar a sério, digamos assim, para o outro lado não estava nas perspectivas de ninguém, então pronto, juntámos um grupo de gente ali e fomos para um outro clube de Algés, que era o Atlético de Algés, onde se juntou depois gente da Coscobrada, do Coscobradense, e gente de fora de Lisboa que estava a estudar no ISEF, onde eu andava também na altura, e portanto houve alguma gente que se juntou ali. Tivemos alguns anos no Atlético de Algés, depois fomos para outro clube em Linda a Velha, que era a Joanita. Chegámos a ser campeões nacionais da 3ª Divisão, numa final contra a Naval da Figueira da Foz. Mas era o basquete recreativo em que, pronto, nós pagávamos para jogar, em vez de irmos aos torneios de futebol salão, jogávamos basquete. E como ainda tínhamos boas bases de formação e ainda corríamos e saltávamos, deu para andar esses anos, mas nós é que pagávamos a prática, não é? Aliás, há uma história engraçada que nós nunca tínhamos falta de árbitros nem de oficiais de mesa, porque eles aos jogos da Joanita queriam ir sempre porque recebiam logo no fim do jogo. Que o pagamento era feito na hora, Era na hora, a gente chegava ao balneário e estamos cá quantos? Entre os que jogaram e os que não tínhamos jogado naquele dia, a despesa é tanto, dá tanto de cabeça, fazia-se a coleta e estava resolvido. Pronto, e foi assim como jogador. Como treinador, portanto, eu comecei a interessar-me pelo jogo muito cedo. Fruto também dos treinadores que tive na formação do Algés, e tive uma primeira experiência como eu estou a sorrir porque é uma coisa que hoje em dia se calhar era impossível. Com idade juvenil, nós no Liceu de Oeiras fizemos uma equipa que foi campeã nacional escolar que não tinha treinador, portanto funcionava em autogestão, e 3 de nós assumíamos a função de orientar a equipa, como se dizia, e tínhamos uma regra: um dos 3 tinha que estar no banco, não podiam estar os 3 em campo ao mesmo tempo. Um deles depois deu treinador também, que é o José Olímpio, deves ter conhecido, chegou a ser selecionador nacional quando foi o Mundial de 99 cá. O outro não, o outro nunca foi treinador, jogou até tarde, mas agora é doutorado em Biologia Marinha, trabalha na Universidade do Algarve. E pronto, e no Algés, teria que ser no Algés, não é? Comecei como monitor de mini-basquete com 15 anos, quando passei de iniciado para juvenil. Nós tínhamos muita gente no mini do Algés, e pronto, com a coordenação, mas era uma coordenação presente no dia-a-dia dos treinadores do clube. Havia muitos jogadores jovens que depois assumiam a parte de estar ali com os miúdos no campo e de nos ensinar os primeiros passos do mini. Comecei a fazer isso aos 15 anos e depois tirei o meu curso de treinadores estagiários, que era como se chamava na altura, que é mais ou menos o equivalente ao atual grau 2, em 75, e de 75 em diante comecei a treinar já encartado, digamos assim. Estamos aqui a falar, se somarmos esse período aí do brincar ao mini-basquete, mais de 50 anos de carreira. Brincar, mas muito a sério. Muito a sério. Mais de 50 anos já de carreira. É verdade. Pronto, para o ano será o meu 50º ano a treinar como treinador, com o curso e tudo isso. Para trás, mais outros 3 anos em que, pronto, era tal, como se chamava na altura, fui monitor de mini-basquete. Olha, antes de irmos à carreira por cá, por Portugal, há aqui uma história qualquer, porque que se passaste por Angola entre 99 e 2006, isto não é bem assim, não é? Não. Portanto, há aqui... Tiveste em Angola, é verdade, é um facto, isto não é mito. Passei. Passaste por lá, mas não foi este período todo que se fala. Eu tive 2 vezes em Angola. Ambas foi o basquete que me proporcionou isso, como muitas outras coisas na minha vida. A primeira em 99, estive lá um mês, que foi uma ida lá, não foi para lá, foi uma ida lá que até nem foi nada pacífica lá em Angola. Mas porque o Mário Palma tinha ido uns meses antes, tinha regressado uns meses antes a Angola, e ia disputar no verão de 99 o primeiro campeonato africano, depois nessa segunda passagem dele por lá. Pronto, e ali uns dias antes, umas semanas antes do campeonato, ele entendeu que eu lhe podia dar uma ajuda naquilo para Angola. Angola era candidato ao título e eu podia dar uma ajuda, e eu fui. Estive lá uns dias antes do campeonato, durante o campeonato, e depois fiquei lá mais uma semana de férias, e pronto, e resumiu-se a isso. Portanto, fui ajudar, pronto, um amigo.
Basicamente é isso. E depois só voltei a Angola em 2015 para fazer parte do grupo de preletores de um curso de grau 2 lá em Angola. Tenho tido, eu julgo que há essa ideia de que eu trabalhei em Angola por a ligação que eu e o Mário Palma temos ser muito conhecida e muito falada, e por eu dar-me com muita gente de Angola, alguns que já conhecia antes, outros que conheci nessa altura, e eventualmente vem daí essa ideia que eu trabalhei há alguns anos em Angola, mas não, foi só estas duas. Temos que falar estes com o pessoal momentos. de alguns portais de bases de dados, porque ainda aparece lá que o Mário Gomes esteve em Angola entre 99 e 2006. Estive lá nestes 2 momentos. Só. E neste primeiro momento em que estiveste de facto ali com uma equipa e a trabalhar com o Mário Palma, o que é que trouxeste de melhor de lá? Foi curta, mas há de ter havido coisas muito boas. Trouxe algumas coisas. Primeiro que tudo o povo angolano, o povo. Não estou a falar das chamadas elites, estou a falar do povo angolano. Angola passava por momentos muito, muito difíceis na altura, não faço ideia como é que aquilo está agora, fácil não estará, mas não sei como é que está, mas na altura passava por momentos difíceis, e eu os primeiros 2, 3 dias ali custaram-me, precisamente por aquela desigualdade social, e aquelas carências básicas, né? Mas depois no contacto com as pessoas, quer no seio da equipa, quer quando saía do hotel e andava por ali, contactava com as pessoas da rua, digamos assim. Quando vim embora, costumo vir embora porque aquilo entranhou-se, o modo de ser daquela gente e a maneira como fui tratado, e se calhar, todo o ambiente, aquilo depois custa vir embora. Depois, o que é que eu trouxe mais? Trouxe o reforço da amizade com alguns amigos que já conhecia, fiz amigos novos, claro, o trabalho propriamente dito com a equipa, que acabou com a vitória no Campeonato Africano, mas não só por isso. A maneira como aquela equipa trabalhava, o caráter das pessoas que compunham a equipa, particularmente dos jogadores, e algo que é muito importante para mim, trouxe relações pessoais, que cada vez que estou com os jogadores que fizeram parte daquela equipa, que não me conheciam de lado nenhum e que me receberam de braços abertos, podia ter havido alguma desconfiança, podiam ter, como outras pessoas em Angola pensaram que era um intruso, que estava ali a ocupar um espaço que não tinha nada que lá estar, não. Ficaram, para além do reconhecimento do trabalho, digamos assim, ficaram ligações que várias vezes, desde os anos que decorreram até dos 25 anos que já passaram sobre essa altura, várias vezes tive a oportunidade de comprovar, e eu acho que eles sentem o mesmo que eu. Sinto que eles gostam de estar comigo, eu gosto muito de estar com eles, sempre que os encontro. Mesmo tendo sido aqui uma passagem muito curta, ficou algo angolano do Mário. Se calhar ficaram estas vivências, não é? Estas amizades. Algo de angolano na minha maneira de ser, não houve tempo suficiente para isso. Seria demagogia estar a dizer que houve um Mário que foi para lá e veio outro Mário de lá. Não, isso não é verdade. Mas enriqueceu-me bastante. Primeiro pela experiência desportiva, depois por este contacto pessoal que tive a falar antes. Permitiu-me conhecer uma realidade, porque uma coisa é nós estarmos à distância, outra coisa é estarmos lá no meio, e portanto, e desse ponto de vista foi um enriquecimento no que aquela sociedade tinha, quer de positivo, quer de negativo. E basicamente é isso. Eu já conhecia a maneira de trabalhar do Mário Palma, como é óbvio. Mas fica sempre a recompensa que os resultados trazem a um trabalho que foi bem feito, e que me deu um prazer grande ajudar a que Angola ganhasse aquele campeonato africano. E olha, com certeza no meio destes percursos todos houve aqui muita gente importante nos 50 anos de carreira e não só, e por isso eu vou saltar para a primeira rubrica desta entrevista, que se chama Titular Indiscutível. Titular Indiscutível. Em titular indiscutível, já que estamos a falar de basquete, o desafio são 5. Eu sei que é difícil em 50 anos de carreira
5, mas que hajam aqui pessoas que tenham sido completamente imprescindíveis para que o Mário Gomes tivesse a carreira que teve como treinador. Isolar 5 pessoas, eu não digo que é difícil, é impossível. Particularmente no meu caso, porque eu tive muita sorte ao longo do meu percurso de formação, quer como pessoa, quer como treinador, pelos locais onde passei, pelas pessoas que encontrei, e é difícil isolar 5 porque são sempre contextos onde o coletivo prevalece sobre o individual, e essa foi um traço comum a todas as pessoas com quem que eu irei referir, e a muitas mais que ficaram injustamente não poderei referir. Mas pronto, assim, cronologicamente, e tudo começou no Algés, não é? Depois continuou no Liceu do Eiras, onde tivemos a tal experiência de autogestão no ano letivo de 72-73. O ISEF, depois todos os clubes por onde passei, com, obviamente, particular destaque para o Benfica, onde tive 20 anos, e a experiência na Jordânia, que foi inolvidável, e a atual experiência, como eu disse ainda há pouco, estou de bem com a vida, muito porque estou a viver uma segunda vida como treinador, com este grupo de jogadores da seleção, que é um grupo fabuloso. Procurando isolar algumas figuras aqui. Primeiro que todos os meus treinadores na formação, que foram mais que estes, mas houve 3 que marcaram muito. O Mário Bairrada, que é um nome que hoje em dia diz pouco às pessoas do basquete, mas que foi meu treinador, é pouco mais velho que eu, tem mais 4 anos que eu. Mas foi uma pessoa muito importante na minha formação. Ele destacou-se ali no princípio dos anos 80, no primeiro boom do basquete feminino, chegou a ser selecionador nacional de jovens, não sei exatamente de categoria, penso que cadetes, mas esteve ligado àquelas primeiras grandes equipas do Algés, da Teresa Barata, da Helena Aires, Isabel Pascoal e por aí fora. Portanto, o Mário Bairrada, o José Curado e o Jorge Adelino. Depois, no ISEF, para além do chamado currículo oculto, que aprendia-se muito no ISEF daquele tempo, para além do currículo formal, e particularmente as pessoas do basquete do ISEF, mas obviamente tenho que destacar o professor Hermínio Barreto e o Eliseu Beja. Também injustamente para os outros, mas pronto, o prof. Hermínio é a figura que é. Claro que sim. E o Eliseu sempre, temos uma relação que hoje, tal como todos os outros, com exceção daqueles que infelizmente já desapareceram, uma relação que perdura, e que vai muito para além do basquete, não é? Depois no Benfica, que terá sido o clube onde eu fiz a minha afirmação profissional, digamos assim, e também sem poder nomear todos, porque era efetivamente um trabalho coletivo na verdadeira acessão da palavra, mas tenho que destacar o nome do professor Olímpio Coelho, que é uma figura. Ele e o Jorge Adelino são 2 figuras à parte neste universo. E depois tive a sorte de fazer a minha entrada e o meu tirocínio na alta competição com o Mário Palma, e não só com o Mário Palma, com a equipa do Benfica dos anos 90, porque aliás o Mário refere muitas vezes que aprendeu muito com aqueles jogadores, e se ele aprendeu, eu aprendi mais ainda. Mas o Mário Palma, para além de um amigo, é a minha grande referência como treinador da competição, porque eu sabia umas coisas de basquete naquela altura, umas coisas de treino, umas coisas de liderança e tal, mas depois é preciso meter as mãos na massa, e não podia ter tido mais sorte do que aquela que tive. Isto é um menu que poucos dos que estão ligados ao basquete têm o privilégio de... Eu tenho consciência que tenho essa sorte. De ter tido contacto, não é? Tenho mais sorte ainda de manter o contacto e o convívio bastante frequente com eles todos, com exceção daqueles que infelizmente já cá não estão. Outro dos menus é o facto de ter treinado Carlos Lisboa, sim, ter treinado Sérgio Ramos e atualmente poder treinar sempre que cá vem o Nemias Queta. Portanto, como é que é também ser treinador? Coisa que é que destacas de cada um destes 3, que provavelmente são os 3, enquanto atletas, os 3 nomes maiores do basquete português? A primeira coisa, e que é transversal aos 3, e que para mim é o mais importante para depois pôr em cima o resto, é o caráter que eles têm. Porque
se não se for bom caráter, as coisas depois não funcionam. No caso do Carlos, o Carlos é aquilo que nós podemos chamar um animal de competição, puro e duro. Aquilo às vezes nos treinos era mais aceso que nos jogos, não é? E ainda no outro dia o Rafael dizia num programa semelhante a este que se perguntaram-lhe o que é que ele, se pudesse perguntar ao pai, o que é que perguntaria, e a resposta foi: eu perguntava-lhe ao pai, porquê é que nunca me deixaste ganhar a nada? Até nisso era é verdade. Pronto, mas o Carlos é uma pessoa que, se calhar, quem não o conhece, julga que é assim uma pessoa distante, se calhar até pensam que é arrogante. Ele não é uma pessoa de feitio fácil, como eu provavelmente também não sou, mas é uma pessoa humilde, leal, amigo do seu amigo, e portanto é alguém de quem eu, para além de tudo aquilo que foi o nosso percurso paralelo naqueles anos, tenho o privilégio de considerar amigo e de contar entre os meus amigos. O Sérgio era um talento quando foi para o Benfica. Pronto, é um excelente profissional, é um excelente treinador, e eu tenho que destacar também a lealdade dele. Sim. Aliás, como do Nuno Manarte, portanto, que é muito importante para um treinador, neste caso eu, não ter nunca necessidade de olhar por cima do ombro, ver se está a passar alguma coisa. Isso, para além dos conhecimentos e da competência, a lealdade é fundamental. E o Sérgio, pronto, para além do mais, é um apaixonado pelo jogo e pelo estudo. Aliás, ele agora, paralelamente à carreira de treinador, está a fazer a carreira académica também. O Nemias, que eu não conheço tão bem como os outros, mas desde a primeira vez que falei com o Nemias, e eu falei com o Nemias pela primeira vez, não, quero já fazer já aqui uma declaração de interesses. Eu não tenho responsabilidade nenhuma no sucesso do Nemias, nem da chegada do Nemias à NBA, porque isso agora tem muitos pais, uns serão, outros se calhar claro não. Sim, eu não sou, seguramente. Mas o Nemias, eu falei com ele a primeira vez quando ele tinha 14 anos e fiquei impressionado. Fiquei impressionado porque, pronto, o diálogo que tivemos foi na festa do basquete em Albufeira. Ele fazia parte da seleção de sub-14 de Setúbal. E impressionou-me pela maturidade que ele demonstrou naquela conversa, por não tomar decisões sem pensar nas coisas. Impressionou-me. Não era muito normal, e agora ainda será menos, ter uma conversa daquelas com um miúdo de 14 anos. Posteriormente, pronto, veio a confirmar essa primeira impressão, e o Nemias, eu acho que ele vai encontrar o espaço dele e vai ser um espaço importante na NBA, porque, para além do resto, tudo que é visível para as pessoas, o Nemias, para além do caráter, tem muito boa cabeça, tem a mentalidade adequada e, além disso, pronto, é uma excelente pessoa que merece tudo bom que lhe possa acontecer. Tem uma coisa muito importante, tem várias, mas tem uma coisa muito importante, que encara os altos e os baixos com a mesma atitude, com a atitude de estar sempre pronto para quando a oportunidade surgir. O trajeto dele na NBA não tem sido o país das maravilhas, não é? Tem tido coisas boas, tem tido períodos em que é preciso resistir, e ele, sempre que tem tido a oportunidade, demonstra que está pronto, e isso é uma característica fundamental para triunfar naquele meio. E depois eu digo muitas vezes que portanto, é alguém que sabe onde é que quer chegar e sabe qual é o caminho que tem que fazer para lá chegar, e não se desvia nem de uma coisa nem de outra, porque ele, sabendo onde é que quer chegar, nunca se esquece de onde é que veio. E isto parece que é uma frase feita, mas isto é muito importante, e portanto eu espero e estou certo que o Nemias venha a viver grandes dias na NBA ainda, e ele merece isso tudo. Esperamos todos. Voltando ao Mário. A carreira do Mário é uma carreira com muitos anos, quase sempre nos mesmos sítios, ou com longos períodos. O Mário não anda aqui a saltitar entre clubes e entre trabalhos. A que se deve isso? À estabilidade, ou às vezes um pouco falta de coragem para novas aventuras? Não, falta de coragem não. Falta de coragem não.
até porque, pronto, quando nós fomos para a Jordânia foi preciso coragem, não é? Sim. Porque é um bocado trocar o seguro pelo inseguro, não é? Mas eu tenho... Mas mesmo isso a carreira não é muito normal em relação sim, aos demais, não é? Foi, particularmente no Benfica, estive muitos anos, porque eu para conseguir trabalhar bem, tenho que me sentir bem. E, portanto, e sentindo bem, começo-me a afeiçoar aos locais e às pessoas. E eu tive convites para sair do Benfica quando estava no Benfica. Mas, fundamentalmente, pronto, essa tal característica, portanto, eu estava muito afeiçoado ao clube. Não sou benfiquista de nascença. Afeiçoei-me ao Benfica no Benfica. Eu, de nascença, a minha origem era o clube da família, era o Belenenses. Era e é. Ainda continuo a sofrer pelo Belenenses. Era sócio do Belenenses desde o dia em que nasci. Porque tinha um padrinho que era dirigente do clube. Depois o Algés para mim é a referência da minha vida. É o único clube do qual eu sou sócio agora. Sou sócio há 60 anos, sempre com as cotas em dia. E depois o Benfica, pronto, eu não... Mas é este conforto, né, das o pessoas. Benfica tinha muitos amigos benfiquistas, para quem cresceu nos anos 60 e sendo de um clube que normalmente não era candidato a ganhar campeonatos, não sendo o Belenenses, preferia que fosse o Benfica, porque a maioria dos meus amigos era do Benfica, e depois havia o Benfica Europeu e o Campeonato do Mundo de 66 e aquelas coisas todas. E as grandes equipas de basquete do Benfica também. E pronto, e depois afeiçoei-me ao clube, afeiçoei-me às pessoas, afeiçoei-me ao trabalho e pronto, e prolifiquei com um interregno de 2 anos em que fomos para o Estrelas da Avenida. E tive alguns convites para sair, mas tenho mantido nos locais fundamentalmente por esta característica e para mim é muito importante ver o trabalho a dar frutos, a dar resultados, a crescer. É claro que nem sempre conseguimos, mas desde que as coisas estejam a dar prazer e a ver-se frutos daquilo que se faz, é muito mais difícil para mim sair do que ficar. A par disto, eu talvez tenha tido em 2 ou 3 momentos da minha carreira como aspirante a profissional, leia-se profissional em exclusividade, que eu fui até muito tarde, muito pouco tempo, trabalhei nessas, quando tive sempre que acumular com outra coisa, com a escola, nomeadamente, como professor de Educação Física, mas talvez me tenha faltado aquilo que normalmente se designa do ponto de vista profissional, ligado ao aspecto material, porque uma coisa e outra são indissociáveis. Talvez me tenha faltado em algumas alturas, não coragem, mas sentido de carreira, digamos assim. Claro, eu hoje sei que, como nós costumamos dizer na gíria, houve ali 2 ou 3 momentos que dei uns pontapés na gramática e se calhar para o meu futuro como treinador profissional tinha sido mais racional ter dado. Não foi falta de coragem, foi não ter tomado a determinadas decisões. Sim, mas não me arrependo de nada. Sim, não me arrependo de nada, antes pelo contrário. Aliás, eu o basquete deu muito mais do que eu possa eventualmente ter dado ao basquete e não me arrependo de nada. Sou uma pessoa perfeitamente tranquila com aquilo que tem sido o meu trajeto. A única coisa que levou muito tempo a concretizar, porque eu sempre tive essa ideia desde o início, ser treinador profissional o tempo inteiro, claro. Levou muito tempo a concretizar e só se concretizou pela primeira vez quando eu fui treinar os séniores do Benfica, depois da passagem pelos Estrelas, em que eu achei que aquilo tinha que ser feito em exclusividade e então meti uma licença sem vencimento no ensino, mas depois quando cheguei ao fim da época tive que me deixar disso porque era mesmo sem vencimento, nem de um lado nem do outro. E de modo que depois fui na Jordânia, sim, fui profissional de basquete em exclusividade e desde que regressei a Portugal também, com um leve interregno de 4 meses por causa de um conflito judicial com o Ministério da Educação, em que tive que voltar por 4 meses para a escola, mas de resto tenho trabalhado na Federação e com muito prazer. Até isso, o Mário Gomes não tivesse sido profissional de basquete, era o quê? Era só professor? Ou teria encontrado outra coisa qualquer para fazer? Eu gostei. Eu hoje em dia vejo-me difícil. Vejo difícil hoje já não, outra carreira, mas eu acho que havia uma coisa que, se não tivesse seguido o caminho do basquete, tinha tentado, aliás fiz uma tentativa, que era trabalhar nos jornais. Ok. Porque eu gosto muito de ler, por acaso agora pratico menos do que devia, gosto muito de escrever,
escrevo muito, eu não consigo, continuo a não conseguir ir para o treino sem ter tido antes, durante um bocado, o papel e a caneta à minha frente e estar ali porque para isto processar tem que ser dessa maneira. E cheguei a fazer, por uma amizade do meu pai, cheguei a estar quase a entrar na capital, ainda miúdo, antes do 25 de Abril, mas depois não se concretizou. Ora, vamos acelerar, até porque estamos aqui já quase a ficar no nosso tempo. Mas o que é que fica de lado por causa do basquetebol? O que é posto de lado? Muita coisa? Posto de lado, eu acho que não fica nada. Agora, em determinados momentos da carreira, se calhar não se dá a atenção que, nomeadamente, as pessoas que nos estão próximas precisam. Não é? Okay. Eu ainda há bocadinho falei do Zé Olímpio, que era um dos meus grandes amigos, e ele tinha uma frase muito típica dele, que era: para aquilo que nós precisamos é que gostem de nós. E eu admito perfeitamente que em determinados momentos, particularmente isso, as pessoas que me são próximas, familiares particularmente, talvez não tenham tido a atenção que deviam ter tido e que era importante que tivessem tido. Claro. Mas agora, pôr de lado, nunca senti necessidade de pôr de lado quem quer que fosse e o que quer que fosse. Agora, isto é uma coisa que absorve muito, não é? Portanto, há momentos em que, pronto, isto absorve muito, é a maneira como é a maneira como eu posso caracterizar isto, e às tantas, perdemos um bocado o norte. Não é? Vou saltar para a próxima rubrica desta entrevista, que se chama Treino à Porta Fechada. Treino à Porta Fechada. E este é para respostas mais aquelas na ponta da língua, portanto, sim, é o que vier à boca, é o que é para responder. Recebeste alguma proposta irrecusável que recusaste? Não, irrecusável não, senão não tinha recusado. Às vezes as mais tais decisões ficaram encadeiradas. Houve propostas que eram vantajosas, particularmente mais vantajosas para mim, nomeadamente do ponto de vista material. Por exemplo, logo a seguir a termos ganho o campeonato, no ano em que ganhámos o campeonato nos Estrelas da Avenida, mas lá está, tínhamos ganho o campeonato nos Estrelas da Avenida, íamos jogar na Europa, provocámos uns aos outros e depois aconteceu o que aconteceu. Na juventude, mais menino, nunca tiveste o bichinho que a maior parte dos miúdos têm de ir para o futebol e não ir para o basquete? Não, depois não, eu tinha jeito para jogar futebol, e ia todos os anos, íamos às provas, quer do União de Algés, quer do Belenenses, que era ali perto. Mas íamos às provas mais porque no Belenenses, inclusivamente, cheguei a ficar com um par de sapatilhas que era suposto levar para o treino a seguir e nunca mais lá apareci. Isto, se calhar não se devia confessar. Mas pronto, era mais na brincadeira, mais na brincadeira do que outra coisa. Mas não, a partir do momento em que entrei no basquete, isto preencheu-me desde logo. Não é? Quantas mensagens recebes ou lês, mas sempre que é feita uma convocatória? Mensagens diretas para mim não recebo. Não recebo. Normalmente não recebo. E como não frequento as redes sociais, com exceção do WhatsApp, que é fundamentalmente por causa dos grupos e para poupar dinheiro nas chamadas para o estrangeiro, como não frequento, sei que se escrevem para lá umas coisas porque a malta amiga conta-me, mas isso passa-me ao lado. Superstições do treinador, há? Às vezes repito hábitos, não são propriamente superstições, mas às vezes depois de um jogo ter corrido bem, nomeadamente termos ganho, lembro-me de uma ou de outra coisa, ou que fiz, ou uma peça de roupa que usei, não sei, e repito. Mas não é sempre, até porque se fosse uma superstição já estavam todas mortas, porque já correram bem, já correram mal. Pronto. Elas todas. Mário, quando chegas a selecionador nacional de Portugal, e agora vamos para a atualidade, há uma herança pesada de Portugal vir ali do seu melhor momento, de estar no seu melhor momento da história, eventualmente, com aquelas presenças nos europeus. Há uma herança pesada? Sentes essa herança pesada? Ainda por cima pós-liga profissional, que em Portugal tinha grandes meios, ou é o que é e pronto, e teve que ser? Não, eu era diretor técnico na altura, e uma das coisas que me ocupava a cabeça na altura era encontrar alguém que sucedesse ao Mário Palma na seleção nacional. Quando está a fazer anos agora,
em dezembro de 2016, alguns em dezembro de 2016, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ele já era da casa, eles são todos amigos e então, pronto, resolveram aquilo em casa. Não, para mim foi uma completa surpresa quando o Manuel Fernandes me convidou para ser selecionador nacional. Mas eu já tinha estado antes na seleção, entre 2011 e 2014, como adjunto do Mário, quando conseguimos ir ao Campeonato da Europa na Lituânia, pronto, que veio a seguir à melhor participação de sempre em 2007 com o meu grande amigo Valentim Melnichuk como treinador. Depois fui adjunto do Mário entre 2011 e 2014 e nos 2 últimos anos dele já não fui adjunto, porque já era diretor técnico. Portanto, fui diretor técnico durante quase 4 anos. Eu nunca pensei muito na herança, se a herança era pesada ou não era pesada. É claro que, pronto, nós para podermos projetar o futuro temos que conhecer o passado e temos que retirar do passado aquilo que há a retirar, porque sem conhecer o passado dificilmente se tem futuro, não é? Mas pesado não, aliás, eu levei algum tempo porque tinha consciência que era uma tarefa difícil pelo momento em que sabia que a necessidade da renovação estava muito próxima, pelo momento que se vivia e por suceder, pronto, à figura do selecionador anterior, que é o Mário Palma, não é? Era o Mário Palma. Mas não pensei muito nisso. Aliás, eu levei ali uns dias para responder, mas eu agora posso confessar que foi mais a fazer de conta do que outra coisa, porque no meu íntimo praticamente aceitei logo. E aliás, o Mário, quando soube, ele não soube logo, soube passado uns tempos, foi o Manuel Fernandes que lhe disse também. Ele disse, tens que aceitar aquilo, tens que aceitar, com aquela maneira, tens que aceitar e tal. E pronto, agora, sabia que ia ser difícil porque sentia-se que estava um bocadinho a chegar ao fim do ciclo de uma determinada geração. E estas coisas não se podem fazer de um momento para o outro, até porque, apesar de toda a gente falar na seleção atual, há algo que eu devo dizer. Eu não tenho a mínima razão de queixa de nenhum jogador que desde 2017, que foi quando eu passei a ser selecionador, a mínima razão de queixa de nenhum jogador que tenha estado na seleção, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista profissional. O compromisso coletivo está diferente, não é? Claro que sim. Mas isso não tem a ver nem com o caráter, nem com o profissionalismo, nem com a qualidade individual dos jogadores que passaram para a seleção. Só tenho, que isto fique claro, só tenho a dizer bem de toda a gente. Olha, vamos já matar o bezerro. Isto de que a Eslovénia ficámos bem pertinho de fechar a questão, mas a questão não está fechada. Não está fechada. E há aqui uma entrevista onde tu dizes que há 4 dias pouca gente pensava que nós pudéssemos ganhar a Eslovénia, se calhar até competir contra a Eslovénia, mas é um facto que ganhámos o primeiro jogo e é isso mesmo. E Portugal continua a depender de si para poder estar em 25 no Europeu. E a pergunta, se calhar, pode ser direta demais, mas é mesmo. Vamos estar no Europeu ou há confiança que vamos estar no Europeu? Eu não nos vamos comprometer com isso, não é? Vamos. Ou vamos nos comprometer com isso mesmo, não é? Eu não sou muito de apostar, mas se fosse de apostar, apostava em que vamos estar, metia o dinheiro em que vamos estar no Europeu. Mal de mim se nesta altura não estivesse mais confiante que nunca que nós vamos conseguir chegar então, onde depois do jogo com a Eslovénia, Eslovénia, mais ainda, não é? Não só pelos resultados, mas por aquilo que a equipa tem demonstrado. E eu lembro perfeitamente daquilo que disse no fim do jogo contra Israel, que nós perdemos por 2 pontos. E lembro daquilo que disse, que foi basicamente uma equipa que joga contra Israel até ao último segundo, num dia em que não marca uma bola de fora, fizemos 9% de lançamentos de campo, não vamos voltar a lançamentos triplos, não vamos voltar a fazer. É uma equipa que tem mais alguma coisa, não é? E disse no fim desse jogo que, apesar de ser uma derrota, a minha confiança em que nós vamos conseguir atingir o objetivo reforçou-se. Depois passou-se o que se passou, ganhámos na Ucrânia, ganhámos um jogo à Eslovénia, não soubemos ganhar o segundo jogo, porque foi isso que se passou, e está falado entre nós, não soubemos ganhar o jogo, não tem nada a ver com sorte ou com azar, fomos nós que não soubemos ganhar o jogo, mas estivemos lá, e portanto eu nesta altura, aliás, deixa-me dizer que eu se tenho algum mérito especial naquilo que se tem passado nestes últimos tempos com a seleção, e não é meu, ou não é só meu, mas se eu tenho esse mérito,
foi o de, desde o início, ter acreditado que era possível construir uma equipa com E grande com estes jogadores. E nunca deixei de acreditar nisso, e essa é a mensagem que eu lhes tenho passado, porque fruto de muita coisa, até questões culturais, a maioria dos jogadores portugueses, eles são melhores do que julgam que são. E pronto, e conseguiu-se construir este coletivo aqui. E se eu não confiasse agora, então, portanto, nós temos que jogar. Costuma-se dizer, as finais, nós temos 2 jogos para fazer, temos que ganhar um. É o que depende de nós. E é isso e pronto, uma coisa é certa, nós vamos depender de nós até ao fim. Se for mesmo até ao fim, vamos depender de nós, não vamos depender mais nada, e isso é muito importante. Isso é muito importante na competição. Agora, pronto, é que uma das frases que eu abomino é quando ouço dizer que as finais não são para jogar, são para ganhar. Eu acho isso uma parvoíce, porque eu não sei de ninguém que tenha ganho o que quer que seja sem jogar. Portanto, nós vamos jogar, estamos confiantes, temos as nossas armas, dependemos só de nós, e não passa outra coisa pela cabeça a não ser estar na fase final do Eurobasket 2025. Vamos torcer todos por isso. Vou saltar para a última rubrica, minuto de compensação. Minuto de compensação. Isto é... minuto de compensação são perguntas de escolha direta, que é treinador ou diretor técnico? Treinador. Jogar com muito calor ou com muito frio? É uma coisa nem outra. Tens que escolher. O que é preferível? Se tenho que escolher, mesmo assim prefiro o frio, porque a gente aquece. Okay. Melhor treinador que defrontaste? Essa pergunta, para nós... Devem ter sido muitos, não é? Mas talvez o Zeljko Obradovic. Qual é que foi, ou qual é que é a pior coisa que um jogador te pode responder no treino? Se é que se pode dizer aqui, né? Eu não levo as coisas assim, não. Tal como procuro sempre não os atingir pessoalmente. Claro. Também não levo as coisas pessoais. Relativizas, não é? Eu acho que não. Eles também são educados, a maior parte deles. Não há nada que venha. O que é que me podia ofender? Algum jogador, pessoal, não é? jogador insinuar que eu sou mau profissional, por exemplo. Sim. Agora, se algum pensar que eu sei pouco basquete, isso não me ofende nada, porque pronto, agora algo que pusesse em causa o meu profissionalismo, ou a minha seriedade, ou a minha honestidade, isso ofender-me-ia. Que eu saiba, nunca se passou. Qual é que foi o melhor jogador que alguma vez treinaste? O Carlos Lisboa. Vamos saltar aqui para a última parte, estamos mesmo a fechar. O que é que falta ao basquetebol português para chegar ao topo? Ou ao topo não, para se colar ao topo do basquetebol, principalmente o europeu. Eu diria que pronto, é muito difícil uma resposta muito rápida, não é? Mas eu diria que 2 coisas. A primeira, criar condições para que bons treinadores de formação se possam profissionalizar na modalidade. E a segunda, que é um buraco que nós temos no nosso atual sistema, criar condições para que os jogadores que chegam a séniores, mas quando chegam a séniores ainda não são jogadores de alto rendimento, podem vir a ser passado 3 ou 4 anos, tenham realidades de treino e de competição que lhes permitam dar esse passo. E onde é que o Mário e os treinadores podem contribuir para isto? Fundamentalmente pelo exemplo, pelo profissionalismo, pela perseverança e com algo que nos tem faltado e nos últimos há uns anos para cá, que é sentido coletivo. Eu costumo dizer que infelizmente a minha geração de treinadores não vai deixar para a geração seguinte o legado que nós recebemos da geração anterior à nossa. Logo que nós consigamos ter essa capacidade de compromisso coletivo com as coisas que nos dizem respeito a todos, nós vamos dar um salto enorme. Estamos melhor ou estamos pior? De quando? É isso. Eu queria receber a resposta desse lado. Do que o nosso passado recente, da altura em que nós fomos ao Eurobasket, por exemplo, em 2007. O basquete português tem muitas facetas, não é? Tem muitas facetas. E eu
Diria que estamos claramente melhor em algumas áreas, mas não tanto noutras áreas. E nomeadamente nestes dois aspectos que eu referi, portanto, as condições de trabalho na formação. Hoje em dia, para se trabalhar bem, tem que haver profissionais. Podem não ser todos, mas tem que haver alguns, nomeadamente bons treinadores de formação, que tenham condições para se profissionalizar. E a outra, aquilo que eu falei, o espaço de afirmação gradual dos jogadores jovens portugueses com talento quando chegam a séniores está muito complicado. Está muito complicado. Antes das duas últimas perguntas, há aqui sempre a pergunta que invade a cabeça de quem é mais crítico sempre, que é o selecionador nacional, o que é que ele faz? Então vai aos jogos, vai aos treinos e depois o resto do ano. Qual é que é a vida do selecionador nacional? É sempre um mortal, não sabe, não é? Eu para além da seleção sénior, tenho a coordenação das seleções jovens e tenho a coordenação do centro de treino. Portanto, vou muito frequentemente ao centro de treino, algumas vezes para o campo, outras vezes só para trabalhar com o treinador, com os treinadores. Vejo muito basquete, quer vídeos, quer ao vivo. Apareço em muitos sítios no basquete que não são daqueles que têm visibilidade, jogos de miúdos, jogos de divisões inferiores. E pronto, e é por aí. Aquilo que eu posso dizer é que pensar também é trabalhar, para quem está nas minhas funções, e eu penso em basquete todos os dias. O que é que falta fazer na carreira? Ir ao Eurobasket 2025. E o que é possível fazer? Tudo? Na carreira? Sim. Chegarmos lá e ganharmos jogos lá. E logo veremos onde é que isso nos leva. Quando o Mário Gomes se retirar, não só da seleção nacional, mas de uma carreira esportiva, deve estar próximo, que poderá estar próximo. O que é que espera deixar desse tal legado que se calhar não existe tanto como existia antes, mas o que é que espera deixar para outros futuros treinadores? Fundamentalmente espero que deixe a imagem de alguém que sempre se empenhou 100% daquilo que fez e que nunca disse, que eu me lembro, nunca disse que não às solicitações que vou tendo para ir a clínicos, para ir a clubes, para ir aqui, para ir ali, para falar com as pessoas. Portanto, alguém sempre empenhado, sério, profissional, honesto, leal, sabendo mais ou sabendo menos, gostaria de ser recordado como tal, e se for, julgo que é um bom exemplo que fica. Acima de tudo, e esse digamos que é o meu maior orgulho, e se não for assim não é a percepção que eu tenho, mas o meu maior orgulho, e gostaria que as pessoas me recordassem assim, é que eu, independentemente das funções que tenho tido, dos cargos que tenho ocupado, fui, sou e espero continuar a ser sempre a mesma pessoa. Mário, muito obrigado por ter estado aqui comigo. É um prazer. Foi dia de jogo com Mário Gomes, selecionador nacional de Portugal de basquetebol, a lutar pela presença no Eurobasket 2025. Pode ver e rever esta entrevista em RTP Play. Fique bem, fique com a RDP África. Dia de jogo.